Oi pessoal, volta às aulas, vamos falar de que hoje? No ano passado, o nosso excelentíssimo presidente, ele entrou com uma medida provisória para fazer a reforma do ensino médio. Para quem não sabe, medida provisória é um ordenamento jurídico, ele é utilizado somente pelo presidente quando tem assuntos de caráter de relevância, urgência. É quando o presidente ele decide por sua própria vontade criar uma lei. E é fato que é necessário fazer uma reforma no ensino médio, eu acho que é importante fazer essa reforma, mas não da maneira como foi feita. Algumas coisinhas me incomodam bastante. A gente vai ter uma mudança na grade curricular, onde 60% de matéria vai ser matéria obrigatória e outras 40% vai ser optativa, né? O aluno vai escolher, dentre aquelas matérias, qual que tem mais a ver com a área que ele quer seguir. E aí eu paro e penso, quem com 17 anos sabe exatamente qual a área que quer seguir? Sério, meu, na boa. Porque eu fico pensando o seguinte, a pessoa decidiu lá, eu quero ser veterinária. Aí, lá no ensino médio, vai optar por estudar na parte mais de ciências, de química. Aí ela presta o vestibular, não passa, e aí no outro ano resolve prestar vestibular de novo. Ela se dá conta que não é mais veterinária que ela quer fazer, é filosofia. Ela se encontrou na filosofia, ela leu um livro e ela disse, bom, é filosofia que eu quero fazer. Então, eu acho que é muito prematuro a gente dizer que no ensino médio tu já vai decidir o percurso que vai ser a tua vida inteira. E eu acho também muito ridículo quando as pessoas pensam assim, nossa, pra que eu vou estudar isso? Pra que serve isso na minha vida? Se eu quero ser professora de português, pra que eu tô estudando matemática? Que idiota! Eu não gosto quando as pessoas se diminuem e têm orgulho da sua ignorância, sabe? Quando pensam assim, nossa, eu não preciso saber disso, já que eu quero saber disso. Tudo bem, talvez tu não queira saber isso, mas tu precisa para tua essência de pessoa, de crescimento, para tu poder conversar, para tu poder entender o mundo. Acho tão pequeno quando as pessoas querem se vincular somente na área que elas são e não quererem abranger para outras áreas. Tu precisa ter um conhecimento mais abrangente. Tu não pode te mesclar somente naquela área que é onde tu quer seguir. E outras coisas que as pessoas falam, não só falam, como eu entrei no site do MEC para ler o que estava escrito lá sobre a reforma, para ver se era realmente aquilo que eu estava achando, se eu não tinha lido coisas erradas por Facebook e jornal por aí. Eu entrei no site do MEC para olhar sobre tudo isso. E aí, nossa, cara, tipo, teve momentos que eu parei para rir, assim, porque tinha umas coisas que, sério, parecia, tipo, que era um negócio de conto de fadas, assim. Por exemplo, eles falam lá que essa reforma, ela foi inspirada, talvez não tenha sido essa palavra, mas que em outros países, né? No caso que eles se espelharam em outros países, que isso já acontece. Inglaterra, Austrália, enfim. E aí as pessoas enchem a boca pra falar, mas lá na Inglaterra é assim, mas lá na Austrália é assim. Só que é o seguinte, gente, lá na Inglaterra é um país com outra cultura, uma outra estrutura de país, com uma outra história de país. Lá na Austrália a mesma coisa, em todos os outros países que isso aconteceram, assim como no Brasil. E a gente não pode pensar, mas lá no país tal deu certo. Ok, que legal, a gente pode tentar trazer pra gente fazer dar certo aqui. Só que a gente tem que ver por que deu certo lá. Qual é essa estrutura de país? Qual é a economia? Qual é a política que esse país usa? Como que já era antes lá? Que país colonizou esse país? Como que é a história desse país? Como que ele se desenvolveu? A gente não pode simplesmente pegar isso como uma verdade. Deu certo lá, vai dar certo aqui. Lá eles fazem assim, vamos fazer também. Não, a gente tem que analisar todo um contexto e as pessoas esquecem disso e só ficam enchendo a boca pra falar que em tal país fazem assim, e aí vão fazer assim no Brasil também. Uma outra coisa que vai mudar também, que agora o currículo obrigatório é português, matemática e inglês. Tá, ok, português e matemática, mas eu me pergunto, inglês, cara, sério, na boa. Cara, eu fiz inglês no meu ensino médio e todos os anos eu aprendi verbo to be. Todos os anos. Será mesmo que agora o inglês vai ser obrigatório e que daí realmente as pessoas vão sair da escola sabendo falar inglês?
A gente mora na América Latina, todos os países ao nosso redor falam espanhol, por que a gente tem que falar inglês? O currículo acadêmico é desconectado com a realidade e pouco atrativo para os jovens estudantes. Como que vai ficar a atratividade desse novo ensino médio para aquelas pessoas que estudam de noite? Porque teve também uma mudança na carga horária. E nem todos os jovens têm capacidade de arcar com isso, porque as famílias elas têm estruturas sociais diferentes. Eu não sei em quem, sinceramente, que eles se basearam para fazer esse ensino médio, mas não foi no jovem brasileiro. No jovem brasileiro não foi um jovem brasileiro surreal, um jovem brasileiro de outro mundo. Porque um ensino de turno integral, gente, é maravilhoso, é os sonhos. Eu também gostaria que fosse assim para todo mundo, mas não é. Aí eu li que nem todas as escolas vão precisar se adequar, inclusive para poder acolher esse jovem que tem que trabalhar e estuda de noite, enfim. Algumas coisas ainda estão se costurando, não está totalmente fechado. Eles falam muitas vezes no ingresso, no ensino superior, né? Como que uma pessoa que trabalha o dia inteiro e estuda de noite vai competir com um cara que estuda o dia inteiro, que estuda em turno integral, que tem acesso a mais aprofundamento das matérias. Porque não é possível, né? Em meio turno, tu não consegue ver o que uma pessoa vê num turno inteiro. Para mim, isso é visivelmente uma divisão de classes, uma divisão de acesso ao ensino superior. O acesso ao ensino superior sempre foi só de pessoas que têm uma condição social melhor. Hoje, com cotas, hoje com mais políticas públicas, a gente está tendo um pouco de mudança nisso. E agora, com essa reforma, para mim, fica bem visível o resultado disso. Então tá, galera, essa foi a minha opinião sobre a reforma do ensino médio. Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Mas eu interpreto as coisas da melhor maneira que eu acho correta, de acordo com a minha visão de mundo. Abraço, até a próxima!